Fala, senhores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá, dar continuidade à nossa sequência de vídeos introdutórias ao estudo do direito. Hoje, senhores, na nossa aula de número 3, nós falaremos sobre as fontes do direito. Se você bem lembra, eu disse a vocês na aula anterior, na aula de número 2, que as fontes do direito nada mais são os modos pelos quais as normas jurídicas, ou seja, o direito propriamente dito, se forma e se revela, e que ela se subdivide em fontes formais e materiais. Como prometido a vocês, hoje, nessas aulas, nós vamos aprofundar o conceito de fontes do direito. Deixa eu aparecer aqui. Pronto. Então, senhores, fontes do direito são os modos pelos quais as normas jurídicas, gravem esse conceito, se formam e se revelam, dividindo-se principalmente em fontes materiais, que são o que, senhores? As fontes materiais são o que de fato originam o direito. Pode notar aqui que no conceito que eu trouxe a vocês, elas configuram a sua gênese, ou seja, a sua criação, a sua origem. Daí ser fonte de produção, ou seja, as fontes materiais que apontam a origem do direito, configurando a sua gênese, são fontes de produção, aludindo a fatores éticos, sociológicos, históricos e políticos. Você também bem lembra que eu disse que as fontes materiais estão relacionadas aos fatos sociais. Percebam, senhores, quando eu falo aqui de fatores éticos, sociológicos, históricos, políticos, todos esses fatores advêm de uma vida em sociedade, de uma vida em coletividade, que é de onde surge o direito. Eu disse a vocês, na nossa primeira aula, sobre o que é direito, que o direito, ele adivinha, ou seja, ele provém da necessidade que a sociedade tem em controlar as regras de conduta. Ou seja, senhores, as fontes do direito, bem como o direito, surgem em decorrer da vida em sociedade. Vamos lá para as fontes formais. As fontes formais, que são os modos de manifestação do direito, mediante os quais o jurista conhece e descreve o fenômeno jurídico. Professor, o que esse conceito quer nos dizer? Que as fontes formais são os modos pelos quais o direito se manifesta, senhores, onde nós tomamos conhecimento da norma jurídica, do poder e da força da lei. E onde isso ocorre, senhores? Nas leis, nos tratados, nos mais variados escritos que nós temos por aí. E estas fontes formais, elas podem ser estatais, ou seja, provenientes do Estado, e não estatais. Percebam vocês aqui, senhores, que quando eu falo em estatal, eu não estou propriamente dizendo do ente Estado, mas da coletividade, ou seja, dos demais órgãos que surgem do poder estatal, legislativo, executivo e judiciário. Certo, senhores? Então, vamos lá para o próximo slide. Dando então continuidade às fontes formais estatais. Aqui, senhores, nós já vamos entrar nas fontes do direito. Vamos falar sobre a legislação, jurisprudência, o costume e analogia. Mas eu acho válido essa separação entre as fontes formais estatais e as não estatais, para que fique bem gravado aí e você compreenda, ao invés de decorar todas as fontes, ou pelo menos as principais fontes. Vamos lá, as principais fontes do direito que existem. Então, a primeira fonte que eu trago a vocês aqui é a legislação.
Legislação, senhores, é o meio pelo qual um ou mais órgão estatal formula e promulga matéria de lei de observância geral. Professor, muito complicado. Esse médio juridiquês me complica, eu não entendo. Vamos lá, pequeno gafanhoto. Meio pelo qual um ou mais órgão estatal formula e promulga. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que a legislação, senhores, em curtas palavras, é aquele livreto, aquele livro, aquele código formulado, escrito, promulgado, seja pela Câmara, ou pelo Senado, ou pelo Poder Executivo, que geram matéria de lei. Ou seja, senhores, geram lei, força de lei, de observância geral. O que significa isso, professor? De observância geral, que serve para todos, às vezes a um público específico, mas em sua maioria para todos os cidadãos brasileiros. E aqui eu trouxe alguns exemplos de legislação, que são lei constitucional, complementar, ordinária, delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções do Senado, entre outros. Vamos lá para a segunda fonte, a jurisprudência. Jurisprudência que, segundo o autor, o doutrinador, professor brasileiro Miguel Reale, é a forma de revelação do direito. Ou seja, é a maneira em que o direito se manifesta, ele se revela, que se processa através do exercício da jurisdição. Exercício da jurisdição. Traduz, professor. É o que faz o juiz, é o que faz o promotor, é o que faz o advogado. Exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão harmônica, ou seja, uma continuação harmoniosa, um aglomerado seguido um do outro, harmonicamente, de maneira harmoniosa, de decisões dos tribunais. Decisões dos tribunais. Certo, senhores? Deu para compreender? Acredito que a maioria aqui saiba o que é uma jurisprudência, ou pelo menos em algum momento da vida já ouviu dizer ou se deparou com uma, seja em post de Instagram, na faculdade ou em curso. Tenho certeza que você sabe, mas trago aqui a vocês um conceito que eu acho válido, professor Miguel Reale. Certo? Então, fontes formais não estatais, senhores. Lembrando a vocês que todas elas são fontes do direito. Aqui eu apenas fiz uma separação em estatais e não estatais. Costume. Deixe aí nos comentários se você sabia que os costumes são uma das fontes do direito. Aposto que muita gente não saberia. Deixe aí no comentário se você sabia. Costume, senhores, é a mais antiga forma de expressão do direito. Mais uma vez, se você bem lembra, eu disse a vocês, por isso que eu repito, é muito importante que, se você não assistiu a aula 1 e a aula 2, volte a alguns vídeos ou deixar um flashcard aqui com a primeira aula, para que você compreenda conceitos fundamentais e balizadores, para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Se você bem lembra, retomando a linha de raciocínio, eu disse a vocês que lá nos tempos antigos, nas primeiras civilizações, nas primeiras noções de vida e convivência em sociedade, o direito surge por meio dos costumes. O direito, que naquele momento não era escrito, passava de geração em geração, do bisavô para o avô, para o pai, para o neto, para o filho, por meio dos costumes. Isso, senhores, costumes, que nada mais são que regras de conduta, na maioria das vezes não escritas, que regulam uma vida em sociedade, como vem sendo e acontece desde os primórdios da humanidade. Então, retomando aqui,
mais antiga forma de expressão do direito, sendo utilizada quando se esgotarem todas as potencialidades legais. Ou seja, senhores, não há mais aqui um potencial legal ao qual eu possa me amparar para aplicação daquela lei. Então, vem o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e diz que quando houver uma falha ou ausência, uma lacuna na lei, esta poderá e deverá ser preenchida pelos costumes, analogia e princípios gerais. Costume, senhores, que é fonte subsidiária, como eu acabei de dizer a vocês. E aí você vai me perguntar, professor, por que e o que uma fonte subsidiária? Vou deixar grifado aqui para você não esquecer. Simples, senhores, porque ela completa a lei e preenche lacunas. Vamos para a próxima? Doutrina. Doutrina, senhores. Trouxe a vocês aqui o conceito do professor e doutrinador Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que diz que a doutrina, ela decorre, prestem atenção, senhores, decorre da atividade científico-jurídica. Isto é, dos estudos científicos realizados pelos juristas, na análise e sistematização das normas jurídicas, na elaboração das definições dos conceitos jurídicos, na interpretação da lei, facilitando e orientando a tarefa de aplicar o direito. Então, senhores, percebam aqui qual o papel da doutrina. O papel da doutrina: facilitar e orientar a aplicação do direito. Então, por consequência, podemos também extrair deste conceito do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior que a atividade dos doutrinadores, qual é? Estudo científico, análise e sistematização das normas jurídicas e elaboração das definições dos conceitos jurídicos. Continuando, facilitando e orientando a tarefa de aplicar o direito e na apreciação da justiça ou conveniência dos dispositivos legais. Certo? Acredito, senhores, que esse é um conceito bem bacana que dá para vocês de fato compreender aqui de uma maneira fácil, simples, o que é a doutrina. Não só conhecendo ela como uma fonte do direito, mas o que ela é de fato. Próximo, senhores, negócios jurídicos. Negócios jurídicos, senhores, que nada mais é que força geradora de norma jurídica, particular e individualizada, que vinculam os participantes, ou seja, as duas partes que contraem um contrato, à relação jurídica. Resumindo, senhores, o que seria os negócios jurídicos? É aquele contrato entre o locador e o locatário, aquele contrato entre o comprador e o vendedor, contrato esse que gera norma jurídica, particular e individual, na maioria das vezes. Vejam vocês, até porque não se encontra em nenhum manual, eu devo cobrar X valor em tal dia, por tantos meses, de fulano de tal, por utilizar, morar no meu imóvel. Percebam, senhores, que aqui o contrato, o negócio jurídico, ele vai gerar uma norma jurídica particular e individual dos contratantes, dos detentores, possuidores do contrato, que, de certa forma, vinculam as duas partes a uma relação jurídica. Percebam, então, que os negócios jurídicos, como bem diz, mais uma vez, o professor, doutrinador
Miguel Reale, além deles gerarem essa norma jurídica e vincular ali os participantes a uma relação jurídica, ele coloca o juiz numa posição de ter que aceitar aquela fonte, a originação daquela relação jurídica. Está aqui o motivo pelo qual os negócios jurídicos são fonte formal, não estatal. Certo, senhores? Então, para a gente finalizar as principais fontes do direito, temos aqui a analogia e os princípios gerais, que eu disse a vocês, está presente lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz que na falha da lei, na ausência da lei ou na lacuna da lei, deverá se utilizar da analogia, costume ser princípios gerais. Mas que diacho é isso de analogia? Palavra difícil, nunca ouvi na minha vida. Analogia, senhores, nada mais é que a comparação. Algo é análogo a outro, ou seja, algo é igual. Percebe que quando eu digo igual, não é exatamente igual. Até porque não há nada igual no mundo. Cada coisa no mundo carrega sua característica genética, seu traço genético. Mas estamos falando de uma produção, uma fábrica onde produz todas as peças iguais, certo? Mas todas as peças vão ter ali sua numeração de fábrica, a data de fabricação, a hora. Entenderam onde eu quero chegar, né, senhores? Então, conceitinho aqui básico e fácil para vocês. A analogia é utilizada na ausência de norma a regular o caso concreto, com a aplicação de, preste atenção, outro texto legal que regule outra hipótese semelhante ou idêntica. Então, o que esse conceito quer dizer a vocês? Que, na ausência de uma norma, percebam que aqui eu estou falando de um caso concreto, da análise de um caso concreto, onde há a ausência de uma norma que disponha a respeito. Mas sabe o juiz que há outro texto legal, ou seja, há uma decisão de um outro juiz que vai regular, tratar de outra hipótese, porém semelhante ou idêntica. Ou seja, senhores, aqui o juiz está frente a um caso concreto, onde a norma nada fala. Porém, lá em outro estado, um juiz julgou o caso semelhante ou idêntico e proferiu sentença baseada em tal texto legal. O juiz, então, utilizará da analogia no caso concreto para preencher aí essa lacuna, essa ausência de norma. Certo? Então, finalizando aqui, princípios gerais, todos nós sabemos, pelo menos eu acredito que você que está aqui saiba o que são os princípios gerais. Já disse a vocês também lá na aula 1 o que são, e também na aula 2 o que são os princípios gerais. E hoje trago a vocês aqui quais as funções, qual a finalidade dos princípios gerais. Os princípios gerais servem para auxiliar o intérprete das normas no momento de encontrar a melhor solução na hora. Ficou até um pouco redundante aqui, né, senhores? Momento e momento. De aplicá-las. Os princípios também servirão para completar lacunas da lei. Então, os princípios gerais servem para auxiliar e completar as lacunas da lei. Professor, mas eu não sei o que são princípios. Senhores, princípios são os escritos balizadores, direcionadores, para que o juiz ou qualquer que seja o intérprete da norma, ele possa tomar a decisão de maneira correta, de maneira justa, sendo ali auxiliado pelos princípios. Deu para entender basicamente o que são princípios? Então,
Resumindo, os princípios são escritos, não são lei. Os princípios não são lei. Eles estão ali para balizar, para ajudar o intérprete da lei a tomar uma melhor decisão. Professor, vai lá, me dá um exemplo de princípio. O princípio do contraditório, senhores. O princípio da ampla defesa, que garante aí ao acusado o direito de se defender, né, o direito contraditório, e a ampla defesa, o direito a ter uma defesa no momento ali em que ele está sendo julgado. Perceba, esse princípio ele é usado pelo intérprete para auxiliar e, na maioria das vezes, completar lacunas da lei. Ou seja, onde há ausência da lei, o princípio geral vem para suprir aquela ausência. Perfeito, senhores? Então, dando sequência, se serve aí de exemplo para você que ainda não tem entendido. Temos também o princípio da legalidade, um princípio muito comum aí, principalmente por estar aí nos primórdios ali, no começo da nossa Constituição Federal e presente em muitos concursos, muitas provas. Raramente não cai aí em concurso ou em provas ou na sua faculdade o princípio da legalidade, que diz aí que não há lei sem crime anterior que o defina, e nem sanção sem prévia comunicação, sanção sem prévia, meu Deus, fugiu a palavra, previsão legal. Princípio balizador do direito, senhores. Não tem como eu julgar alguém sem que haja uma lei. Não pode aquele fato ter ocorrido e posteriormente vir uma lei, proibir aquilo, coibir aquilo e eu julgar aquele cidadão ali. Porque não há crime sem lei anterior que defina. Ou seja, para que eu pratique um crime é necessário que haja, que exista uma lei positivada ali. E que não permita aquela minha conduta, aquela minha ação. Senhores, para finalizar, vamos lá, vamos treinar, como de costume, fazer aquelas questãozinhas para você gravar aí o conteúdo. Temos aqui então uma questãozinha de 2017, prova de analista de projetos organizacionais, área jurídica, senhores. Vamos lá. As fontes do direito podem ser classificadas através das leis, dos costumes, da jurisprudência, da equidade e da doutrina. Correto, senhores? Correto. Como dito a vocês aqui até agora. Desta forma, entende-se: jurisprudência é o conjunto de decisões sobre interpretações de leis feitas pelos tribunais de determinada jurisdição. Já os costumes são as regras sociais derivadas de práticas reiteradas, generalizadas e prolongadas, o que resulta numa convicção de obrigatoriedade de acordo com a sociedade e cultura em particular. Senhores, eu confesso a vocês que eu já marcaria aqui essa questão, nem olharia as outras, ela está inteiramente correta, mas não recomendo, não façam, leiam aí todas as alternativas, pode ser que haja uma pegadinha ou outra aí e vocês confundam. Então, vamos lá ler as outras questões, porém, já adianto e acredito que essa seja a correta. Vamos deixar ela marcada aqui. Alternativa B. A doutrina é a produção realizada por pensadores, juristas e filósofos do direito. Até aqui, correto. Concentrados nos mais diversos temas relacionados às ciências humanas. E as leis são normas ou conjunto de normas jurídicas criada por juristas autônomos. Absurdo, né, senhores? Não há como ser. Alternativa C. Costumes são as adaptações das regras existentes sobre situações concretas que priorizam critérios de justiça e igualdade. Já a equidade determina a relação da norma com as práticas existentes, priorizando a justiça social. Negativo, senhores. Não são adaptações das regras existentes os costumes. Pelo contrário, os costumes estão aqui e existem muito antes
da existência das regras e situações concretas. Alternativa D. Doutrina, jurisprudência, costumes, leis e equidade são fontes das ciências humanas, senhores? Não. São fontes do direito. Então, nos sobrou a alternativa correta, alternativa A. Seguindo. A prova aí da Banca FUMAC, a Polícia Civil de Minas Gerais, no ano de 2014, para o cargo de investigador de polícia. Sobre fontes do direito, é correto que se afirma, exceto, senhores, pegadinha de prova, se atentem muito com o exceto, a incorreta, por isso, diga e repito, grife o que você tem que fazer, grife o comando da questão. Aqui ele não quer a afirmativa, ele quer a alternativa correta. Ele não quer a afirmação correta, ele quer a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A analogia, interpretação. Peraí, vamos retomar aqui que eu perdi o fio da meada. Sobre as fontes de direito é correto o que se afirma em... Tá, vamos lá. A analogia, interpretação comparativa por aproximação de textos legais também é considerada fonte do direito? Sim, nós acabamos de ver. A doutrina, como interpretação legal feita por especialista, correto, é também entendida como fonte do direito? Sim. A alternativa C. A lei é a única fonte do direito? Senhores, aqui mais uma dica de prova. Atente-se quando a banca vir com palavras como única, somente. Na maioria das vezes, senhores, é a alternativa certa, ou no caso aqui, a correta, senhores. Então, grave muito bem aí essas palavrinhas aí. Quando a banca ela vir com essas questões aí, é a única, somente ela, cuidado, liga o alerta ali, na maioria das vezes ela está errada. A lei é a única fonte do direito, posto que contém comandos escritos de comportamento. Então aqui nós já achamos a alternativa correta. Mas vamos lá para a alternativa D. O costume, como representação de práticas tradicionais de um povo, é fonte do direito. Certo? Então, a alternativa correta, que é a errada, alternativa C. Que X é esse, hein? Vamos lá, senhores. Última questãozinha aí. Tribunal de Justiça do Pará, a Banca VUNESP, o cargo de analista judiciário no ano de 2014. Pausa o vídeo aí, rapidinho, leia e tente resolver. Foi? Vamos lá. No ordenamento brasileiro, as fontes jurídicas são categorizadas em materiais e formais. Percebam que a questão está afirmando para você aqui, que elas são categorizadas em materiais e formais. Sendo que, grifem, senhores, as fontes materiais são os meios pelos quais o direito se apresenta. Senhores, já vou adiantando e por isso a importância de grifar. As fontes materiais, nós acabamos de ver. Elas são os meios pelos quais o direito se apresenta, senhores? As leis, os regulamentos, decretos, jurisprudência? Ou esse é o conceito de fonte formal, senhores? Tá aí a importância da gente grifar o que a banca está pedindo, para não se confundir. Já as fontes formais se fundamentam na origem e na história do direito, bem como na sociologia, na ética, na política e no costumes. Então aqui, pegadinha da banca, a Banca VUNESP inverteu os conceitos, senhores. Percebam que aqui ela pede a fonte formal e inicia dando o conceito, ela pede a fonte material e inicia dando o conceito de fonte formal. Não caiam nessas pegadinhas. A alternativa B.
são os materiais impressos existentes nas editoras, livrarias e bibliotecas, ao passo que as fontes formais englobam todos os tipos de fonte, principalmente aquelas em formato eletrônico e digital. Nada a ver, né, senhores? Nada a ver. Aqui até poderia ser, sei lá, parecer-se com o conceito de fonte formal aqui, né, os materiais impressos, que seriam os livros aí, né, os códigos, beleza, são as formas pelas quais o direito se apresenta a nós. Mas aqui a questão trouxe uma alternativa completamente nada a ver. Esse aqui, puta nós, esse aqui foi completamente, deixa eu apagar isso aqui, senhores. Foi completamente de graça, né, que a banca deu aí. Alternativa C. São as fontes legislativas representadas pelas normas superiores. Já as fontes formais são as fontes doutrinárias e jurisprudenciais retratadas pelas decisões dos tribunais. Aqui também não, né, senhores? Absurdo o conceito da banca, nada a ver. Alternativa D. Expressam juridicamente as fontes formais. As fontes materiais, senhores, elas expressam juridicamente as fontes formais, dando-lhes o caráter de direito positivo. Negativo, senhores. Já as fontes formais fornecem a matéria para a elaboração do direito, constituindo as causas históricos, sociais, éticos, valorativos. Mais uma vez, a banca invertendo aí os conceitos de sua construção e modificação. Então, a alternativa D também está incorreta. Só nos restou a alternativa E. Alternativa E. Vamos ver se é a correta. Fundamentam-se na origem e na história do direito, bem como na sociologia, na ética, na política e no costume. Até aqui estamos certos, senhores. É este o conceito de fonte material. Já as fontes formais são os meios pelos quais o direito se apresentam. Muito bem, senhores. Leis, regulamentos, decretos, jurisprudências, doutrinas, tratados e outros. Alternativa correta. Alternativa E. Então percebam vocês aqui que a banca Vunesp veio aqui nessa prova com bastante pegadinha, invertendo aqui os significados, os conceitos de material e formal, para tentar confundir a cabeça de vocês aí. Mas você é safo, você é aluno meu, tenho certeza que você não vai cair nessas pegadinhas aí. Nunca mais grifando aqui todas as questões aí, questão por questão, que a banca está pedindo, que a banca não está pedindo, e assim faremos, você fará uma boa prova. Tenho certeza disso. Então, senhores, aqui a gente chega ao fim de mais um vídeo da aula de número 3, ao qual tratamos aqui das fontes do direito. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós daremos continuidade à nossa sequência de vídeos introdutórias ao estudo do direito. Curte, comenta, compartilha aí nesse vídeo o que você achou da videoaula, do professor, do conteúdo, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!